Muito bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. A gente vai dar continuidade ao nosso tema, né, aqui no módulo de enfermagem cirúrgica. A gente já aprendeu alguns períodos cirúrgicos, né, e a gente vai dar continuidade nesse tema, porque a gente vai entrar falando sobre o intraoperatório. A gente falou a preparação do paciente, a gente falou depois o que acontece com o paciente, mas vamos focar naquela partezinha que corresponde exatamente ali o momento do fato, né, o momento da operação. Muito bem. O intraoperatório compreende, né, aquele período de tempo na qual o paciente ele vai ficar dentro do centro cirúrgico e ele vai ser feito algum tipo de procedimento nesse paciente. Bem, o intraoperatório ele começa quando o paciente é transferido para a mesa de cirurgia e termina na sala de recuperação pós-anestésica, tá bom? Então, o intraoperatório ele começa quando a gente tira o paciente da maca e coloca ele em cima da mesa cirúrgica, né? Da sala cirúrgica, e ele termina quando o paciente sai dessa maca, tá bom? Enquanto o paciente estiver dentro, ali em cima da maca de procedimento, é considerado o período intraoperatório. Bem, o intraoperatório, a gente tem que levar em consideração o seguinte: a gente tem que monitorar o paciente, mantê-lo aquecido, auxiliar a equipe cirúrgica, né, a posicionar o paciente para a cirurgia, auxiliar o anestesiologista durante a introdução da anestesia, realizar o cateterismo vesical do paciente quando necessário. Então, todas essas funções são atribuições da equipe de enfermagem. Muito bem. Além disso, a gente vai utilizar, né, meios para proteger a pele do paciente durante a sepsia e antissepsia com produtos químicos, né? Aquecê-lo, o paciente. Por que a gente fala aquecer? Lembra quando a gente estudou o centro cirúrgico, a gente falava que o centro cirúrgico ele deve ser um ambiente mais frio, porque ele vai ter a menos propagação de bactérias. Então a gente tem que aquecer o paciente, porque senão o paciente vai ter uma baixa na pressão, tá bom? Uma baixa de temperatura também. E realizar o enfaixamento dos membros inferiores, né? Como eu falei para vocês, colocar a vendagem elástica compressiva. Registrar todo o cuidado prestado com esse paciente, ok? Então, tudo que envolve o paciente, todos os cuidados do paciente, é função da equipe de enfermagem, tá bom? Muito bem, aqui a gente tem a preparação do paciente, né? Foi feita a sepsia e antissepsia. E a função da enfermagem, né, no intraoperatório são funções da enfermagem na sala de operação, são frequentemente descritas no termo de atividade, né, na circulação e na instrumentação. A circulante é aquela pessoa que gerencia a sala de operação e protege o paciente quanto às suas necessidades de saúde e segurança, e também faz uma monitorização das atividades dos componentes da equipe cirúrgica e checa as condições da sala de operação, né? Além também de fazer a montagem da sala de operação, faz a circulação ali entre a sala de operação e a desmontagem também. Então, não somente o cuidado do paciente, mas também como a montagem, desmontagem, toda a logística, né, digamos assim, reduzindo a palavra, toda a logística do centro cirúrgico funciona através dessa equipe, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai ver as medidas de prevenção de risco, né? Pausa cirúrgica antes da incisão. Após o término, contar instrumentos com pressa, né? 2 vezes, tem que contar. Entrou 10 tesouras, tem que sair 10 tesouras, não pode sair 9, né? Não pode sair 11, tem que ser bem anotado. Tinha 10 compressas, 5 gases. Então tem que achar as 10 compressas e as 5 gases. Tá bom? Então, tudo isso é função da equipe de enfermagem, tá bom? Verificar também a dificuldade, né, de intubação orotraqueal. Risco de esquecimento, né, em obesos ou em cirurgias de emergência. Luvas duplas em traumas ou fragmentos ósseos pontiagudos. Óculos e capacete para irrigação e perfusão óssea. Tá bom? Temos que nos proteger. Agora, quais são as complicações intraoperatórias em potencial?
Náuseas e vômito é frequente, tá bom? Anafilaxia, hipóxia, muito comum. Respiratórias, né? Complicações respiratórias é bastante comum entre o intraoperatório. Pode ter cardiovascular? Pode ter cardiovascular. Por exemplo, um infarto durante a cirurgia pode acontecer? Pode acontecer, né? E a equipe tem que estar preparada. Hipotermia, né? A diminuição da temperatura. É muito comum, porque o centro cirúrgico a temperatura é mais baixa, né? Hipertermia maligna pode ter? Pode. Que no caso é o contrário, né? Uma febre muito alta, tá bom? Isso, depois que o paciente toma ali anestesia, ele pode ter hipertermia maligna, tá bom? Coagulação intravascular disseminada pode ter? Pode ter sim, tá bom? Náuseas e vômito, né? Muito comum. Alguns anestésicos podem produzir hipersecreção de moco e saliva, né? Podem ocorrer também vômitos ou regurgitação, especialmente quando o paciente ainda tem alimento no estômago. Nesse caso, o paciente deve ser lateralizado, né? Pega o paciente, coloca ele de ladinho, coloca a cabeça para baixo e pega uma cuba de rim ou um vaso, um lixeiro, para que o paciente vomite, tá bom? Anafilaxia, né? É uma reação alérgica aguda, corre risco de vida e provoca vasodilatação, hipotensão e constrição brônquica. Pode existir potencial para anafilaxia de alguma substância administrada, né? Algum medicamento, algum sedativo. Hipóxia, outras complicações respiratórias, muito comum. Geralmente sempre vai acontecer por algum tipo de medicamento, tá bom? A hipotérmia, né? Quando a temperatura está abaixo de 36,6 graus centígrados, pode ocorrer em consequência de quê? Baixa temperatura da sala, infusões de líquidos frios, tá bom? É tanto que o soro que vai para o centro cirúrgico, preferencialmente, seja um soro tíbio. O que seria um soro tíbio? Como se fosse morno, né? É um soro morno, tá bom? Então, para não acontecer a hipotermia, tá bom? O paciente com idade avançada, né? Cavidades abertas também, porque o paciente está aberto ali, o ar-condicionado está correndo, né, pelo paciente. Então, consequentemente, vai diminuir a temperatura também, beleza? Além dos medicamentos também causarem a hipotermia. O aquecimento deve ser gradual, né, com cobertores ou mantas térmicas, e nunca utilizar a bolsa de água quente para esse fim. Por quê? Porque pode queimar o paciente, a pele do paciente, tá bom? Hipertermia maligna, né, é um distúrbio muscular hereditário quimicamente induzido por agentes anestésicos por inalação, principalmente com alotano e enflurano, e relaxantes musculares como a acetilsuccinilcolina, tá? Succinilcolina. O estresse, né, alguns medicamentos também como simpático-miméticos, como epinefrina, teofilina, aminofilina, tá bom? Histórico de câimbras também pode acontecer. Então, todo paciente a gente tem que estar preparado que possa acontecer. Agora, como é que acontece a hipertermia maligna, né? É um rompimento do mecanismo de bomba de cálcio, né? Proporcionando ao maior acúmulo de cálcio e aumenta a contração do músculo, fazendo com que esse músculo fique rígido, com hipertermia e lesão do sistema nervoso central. Ok? Muito bem. Quais são os sinais clínicos? A gente vai observar o paciente taquicárdico, né? Batimento acima de 150 por minuto, que é muito alto. Coração desrítmico, né? Fora do ritmo. Hipotensão. Débito cardíaco diminuído. Oligúria, né? Baixa quantidade de urina. E observa ainda, né, movimentos tetânicos e rigidez. O aumento da temperatura já é um sinal bem mais tardio. O tratamento, nesse caso, é hiperventilar o paciente, ou seja, colocar bastante oxigênio e administrar dantrolene como relaxante muscular e bicarbonato, tá bom? No paciente. Coagulação vascular disseminada, né? Pode formar coágulos, hein? E acaba provocando aí
a coagulação do sangue, tá bom? Muito bem, então a gente vai dividir essa aula em 2 tempos e assim a gente vai dar continuidade amanhã no tempo cirúrgico, tá bom? O que seria o tempo cirúrgico? O que a gente vai fazer nesse período, tá? Que é considerado o tempo cirúrgico, ou seja, o tempo cirúrgico é o exato momento que o cirurgião ele vai operar ou vai fazer um procedimento, tá bom? Mas isso já fica para a nossa aula de amanhã. Então eu espero vocês na nossa próxima aula.